Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Termina no dia 30 o prazo para a entrega do ITR, Imposto Territorial Rural. Os donos ou titulares de imóveis que ficam na zona rural devem reunir a documentação para não perder o tempo limite. Na Fazenda Monjolinho, quem toca o gado para o curral são os mais novos. Já são 3 gerações do campo: a avó, os netos e o filho. Desde 1981, a família produz na área que fica a 30 quilômetros de Uberlândia. Logo cedo tem visita. Quando José Joaquim cruzou a porteira, o Everson já sabia que o contador veio em busca de informações para preencher a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. O Imposto Territorial Rural é um tributo federal cobrado anualmente das propriedades rurais. É o imposto de renda dos produtores. O período de entrega da declaração já começou e vai até o dia 30 de setembro. Os proprietários ou titulares de imóveis que ficam na zona rural são obrigados a entregar essa declaração. Não adianta nada ele cuidar da lavoura, da terra e não cuidar da escrita. Ele vai fazer um financiamento, ele não consegue, ele vai vender a propriedade, não consegue. Se for qualquer negociação que ele for fazer, ele depende de estar com a documentação em dia. O José Joaquim atua como contador no ramo do agronegócio e também produz. Nessa época do ano, a principal preocupação dele é verificar se todos os produtores já fizeram a entrega dos documentos para fazer a declaração. O especialista garante que a responsabilidade exige atenção para conseguir concluir o processo. Atualmente, nós temos que, além de fazer o ITR, tem que fazer o ADA, que é o ato declaratório que tem que ser feito para poder fazer uma informação ao IBAMA. E muitos deles não fazem isso aí. Isso aí é justamente para poder isentar algumas áreas, né, que é de reserva legal e APP. A partir do ano passado, todas as terras acima de 25 hectares têm que fazer o georreferenciamento. E sempre dá diferença de área. Então agora é o momento de passar a limpo isso aí. Organizar junto ao INCRA, junto ao CNIR, né, e a Receita Federal. O processo é feito de forma online pelo site da Receita Federal. Para fazer a declaração, o contribuinte baixa o aplicativo, né, chama Programa ITR 2024. Lá o contribuinte ele terá que preencher, né, os dados, né, são a ficha cadastral do imóvel e a parte que faz a apuração, que traz as informações para apurar o tributo devido. Um levantamento feito pela Receita Federal apontou que a expectativa é de que sejam entregues 125 mil declarações só na região de Uberlândia em 2024. Até o momento, nós temos aí algo em torno de 25% a 26% desse quantitativo que já foi entregue. O pagamento pode ser feito em cota única até o dia 30 de setembro ou dividido em 4 parcelas que devem ser pagas até o último dia útil de cada mês. Nenhuma parcela pode ser inferior a R$50. Se o valor for inferior a R$100, o imposto deve ser pago em cota única. O contribuinte que não fizer o pagamento fica sujeito às penalidades. Ele fica sujeito a uma multa, é uma multa de 1% do imposto devido. É por mês ou fração de atraso. E aquele contribuinte que deixar de entregar, então, no prazo e que fica sujeito a essa multa, ele terá que ainda assim entregar essa declaração, né? Mesmo ela sendo fora do prazo, ele tem que entregar a declaração, senão ele também fica sujeito a um processo de fiscalização. Essa não entrega impede, vai gerar uma restrição que vai impedir o contribuinte tirar uma CND, né, daquele imóvel rural. No dia a dia no campo, o Everson sabe o quanto as necessidades são imprevisíveis. Estar em dia com a justiça é o ponto de partida de qualquer negociação. E esse foi um dos primeiros ensinamentos que ele aprendeu com a mãe para administrar as terras da família. A gente tem que estar dentro da legalidade, né? Tem de organizar os ITRs, igual assim. A renda da gente tem que ser declarada, né? Porque depender do financiamento,
das coisas que a gente necessita na cidade, da roça, né? Tem de organizar para ficar tudo em dia. Um produtor de uvas de Anápolis, Goiás, está apostando no turismo rural. No roteiro, o visitante pode pegar a fruta direto da parreira e experimentar lá mesmo um vinho artesanal. A nossa parada é em Anápolis, que fica a 55 quilômetros de Goiânia. Esse vinhedo, inaugurado em 2022, tem mostrado que as terras goianas não são férteis só para grãos. A fruticultura tem uma grande vocação, tanto que o seu Reginaldo resolveu investir na plantação de uva. A minha irmã é instrutora do Senar, e aí ela veio com a ideia lá de Cristalina, onde ela viu uma plantação de uva lá, da Vitória, né, sem semente. E ela experimentou a uva, achou muito boa a uva, então ela trouxe a ideia pra gente. E ela pôs na cabeça que a gente podia produzir uva aqui. A área cultivada na propriedade, que fica bem pertinho da cidade, não é tão grande. Pouco mais de meio hectare. 1000 pés estão em produção, que por ano rendem 10 toneladas de uva. Para conseguir essa quantidade, considerada excelente, é preciso muitos cuidados com o parreiral. A uva tem muito segredo. Parece que é simples, mas tem muitas coisas que tem muitos detalhes, pequenos detalhes que faz toda a diferença. Então você tem que estar ligado o tempo todo, porque ela não espera. Você faz um enxerto, por exemplo, se a formiga vier e cortar, aquele enxerto não prospera mais. Você tem que começar tudo de novo. Há 2 anos, o seu Reginaldo abriu a propriedade para visitação. A novidade atraiu muita gente e daí surgiu a ideia de apostar no turismo rural. Muita gente nem conhece a palavra enoturismo, mas a explicação é fácil. É a visitação em parreirais, em vinhedos, em regiões produtoras de vinho e uvas. Seu Reginaldo, como que foi inserir aqui o seu parreiral nessa visitação? Às vezes as pessoas viajam longe para ver a plantação de uva, para ver a produção de vinho. Então as pessoas vêm e ficam maravilhadas, inclusive pessoas que já fazem parte dessa tradição, pessoas que vêm do sul, pessoas que são descendentes de europeus, na maioria italianos. Segundo um levantamento do Ministério da Agricultura, neste ano, Goiás está com uma área plantada de 133 hectares de uva. A produção deverá ser de 2.191 toneladas. O rendimento médio poderá ficar na casa das 16 toneladas por hectare. Ainda segundo a pesquisa, a uva é cultivada em 11 municípios goianos. O enoturismo é uma forma de conhecer a cultura, além de aprofundar o conhecimento e a paixão por vinhos. Para quem está começando a conhecer esse mundo do vinho, é uma oportunidade de descobrir novos aromas e histórias. Seu Reginaldo, além da visitação e da degustação aqui no parreiral, as uvas que o senhor produz, elas são próprias também para a produção de vinho? No caso, essas uvas aqui são uvas de mesa, então a gente produz o vinho de mesa, que também é um vinho muito apreciado. É um vinho que não é aquele vinho fino que se produz em longa escala, né, industrialmente. É um vinho geralmente mais artesanal. A gente produz um processo bem simples e em menos quantidade. Demora para produzir um vinho artesanal desse? Tempo de fermentação, por exemplo? O vinho, a partir do dia que a gente esmaga a uva, demora 4 meses para ele ficar pronto, para ir para a garrafa. Voltando ao parreiral, eu não perdi tempo e aproveitei ainda mais essa experiência de pegar a uva no pé e degustar na hora. É algo assim muito gratificante para a gente, porque as pessoas ficam maravilhadas com a plantação de uva aqui em Goiás, no caso, né? Uma mariposa bem conhecida dos cafeicultores e que provoca bastante prejuízo na produção do café. O bicho mineiro está presente nas lavouras de Minas Gerais o ano todo. A cafeicultora Evanete Pérez planta café há 28 anos. Nesta área experimental, 30 variedades entre catucaí amarelo, catucaí vermelho e acauã disputam territórios com o bicho mineiro, uma praga que ataca as lavouras nas regiões de clima quente e seco, principalmente entre julho e outubro. O bicho mineiro
hoje é a praga mais importante da cafeicultura, principalmente aqui no Cerrado. É uma mariposa, ele não é originário no Brasil, é originário da África, só que já está na cultura do café há muitos anos, né? Então essa mariposa ela tem hábito noturno e, sendo a principal praga do café, ela chega a dar prejuízo de até 30%, dependendo do enfolhamento que possa vir a ter na lavoura. Apesar de levar o nome de bicho mineiro, esse inseto não ataca somente as lavouras de café em Minas Gerais. Há registros dele em todo o país. O bicho mineiro funciona da seguinte forma: o animal coloca os ovos na folha do café. Depois, esses ovos eclodem e esses animais acessam a folha, provocando caminhos que se assemelham a pequenas minas. É daí que vem justamente o nome de bicho mineiro. O prejuízo começa nas folhas mais antigas do pé de café. O ponteiro, a parte mais alta, é a próxima a ser ocupada pelo inseto. Lá estão as folhas mais novas, alvo deste parasita. O bicho mineiro, ele é específico da planta de café, ele não ataca outras culturas. Depois de invadir os galhos, o inseto procura o centro do cafezal, lugar de temperaturas amenas que facilitam a adaptação e a reprodução. Depois, a mariposa, este bichinho minúsculo de 2 milímetros, bota ovos nas folhas do pé de café. Esta fase é difícil de ser percebida a olho nu. Até a visão treinada do agrônomo precisa da ajuda de uma lente de aumento para enxergar os ovos. Depois da postura, estes ovos eclodem e as larvas tomam conta das folhas. Essas mesmas larvas se transformam em pupas e depois na mariposa, o inseto que voa de um lado ao outro no cafezal. Da postura dos ovos até a fase adulta são necessários pelo menos 20 dias. Dependendo da intensidade que nós temos da infestação de bicho mineiro, ele coloca vários ovos na folha e várias lagartas vão nascerem. E essas lagartas vão se alimentando e formando então o que a gente chama de mina. Então, como ele faz, a mariposa faz ovoposição em vários locais da folha, essas lesões elas coalescem, ou seja, elas se juntam. E isso diminui a capacidade fotossintética da folha. E a planta entende isso como um problema para ela e ela emite alguns sinais químicos, né, da fisiologia e joga essa folha fora. Evanete teve que aprender a conviver com a praga. Eu acredito que nos 200 hectares que eu tenho bicho mineiro em qualquer lugar. Agora, quanto de bicho mineiro é que é o importante? Porque em pouca quantidade não chega a ser perda. O danado é quando ele consegue desenfolhar efetivamente o café. Aqui a gente ainda não tem desfolha e pela quantidade que a gente está vendo de mina, eu acredito que a gente não vai ter uma desfolha muito importante. Nós temos ano que o bicho mineiro, ele existe, a gente tem que combater, mas ele não chega a ser crucial. Esse ano, por exemplo, por conta do período muito longo, nós estamos aí com 140, 150 dias sem chuva. Isso faz com que o bicho mineiro tenha uma proliferação absurda, dificílimo de controlar. Apesar da presença do bicho mineiro, o combate é constante, com a pulverização da área e o uso de predadores naturais. Nós temos 3 tipos de controle para o bicho mineiro, sendo ele biológico, sendo o controle químico, através de defensivos agrícolas, e o controle cultural. O controle biológico ele tem que ser manejado bem antes, né? Que ele pode ser através de solturas de crisopídeo. O controle químico, através de defensivos agrícolas, cada um posicionado de acordo com a fase do inseto na lavoura, e o controle cultural. Muitas vezes, por causa da desfolha do bicho mineiro, então a gente tem uma desfolha muito intensa, então a gente sopra essas folhas para o meio da rua e com equipamentos que esmagam essas folhas, então a gente consegue ter um controle da fase que a gente chama de crisálida, que tem que ser visto se compensa ou não devido ao alto custo que a gente tem em função da operação. A seca deve afetar a exportação de grãos e a entrada de fertilizantes pelos portos do Arco Norte, que estão no Maranhão, no Pará e no Amazonas. É uma rota muito importante. Mas com os rios secando, a carga vai ter que ser desviada para outros portos ou transportada por barcaças com menor eficiência logística. Nos últimos 13 dias, a cota do Rio Negro baixou mais de 3 metros, de acordo com os dados do monitoramento feito pelo Porto de Manaus. A média de descida tem variado
entre 25 e 27 centímetros por dia. Quem chega para dar um panorama para a gente é o Claudomiro Carvalho Filho, que é presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Navegação Interior, a ABANE. Claudomiro, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, telespectadores. Para nós é uma alegria muito grande da ABANE, da Navegação Interior, poder falar num canal tão importante para esclarecimento do que está acontecendo. Estamos vivendo pelo segundo ano consecutivo uma seca histórica na Amazônia e isso realmente tem afetado muito o escoamento tanto de produção como da chegada do insumo, que é no caso do fertilizante. Os dois principais rios nossos de escoamento e de chegada de insumo é o Madeira e o Tapajós. O Madeira já colapsou, o Madeira já parou essa semana. Semana passada foram os últimos comboios. Nós temos no Madeira mais de 50 embarcações encalhadas em praia, em bancos de areia, em pedrais e tudo. E o Tapajós está nos seus 15 dias aí para tomar decisão se paralisa ou não. Isso realmente chega a afetar a exportação, porque os portos do Arco Norte já representam 51% da exportação brasileira, principalmente de grãos, e isso é o problema. Não que a gente não viva estiagem nos outros anos, só que os 2 últimos anos realmente afetou a exportação, principalmente dos portos de Itacoatiara e os portos de Santarém, que recebem carga do Madeira. Essa carga vai ficar represada, parte dessa carga vai descer para Santos e Paranaguá e parte vai ficar represada nos silos, que isso vai trazer um gargalo em dezembro, para quando o rio encher, a gente tem que ter uma certa celeridade em retirar essa carga, porque a safra de 25 já começa em janeiro, fevereiro. Isso a gente não sabe ainda explicar o que está acontecendo com os nossos rios, mas a gente já começa a prever que nós precisamos pensar essa logística de uma forma diferente, no sentido de termos uma dragagem permanente, no sentido de termos uma estruturação nos nossos rios. Não podemos dizer que temos hidrovias ainda no norte do Brasil, mas nós temos rios navegáveis com alto volume de água, que isso traz calados grandes. Então, assim, precisamos estudar mais o que está acontecendo com os nossos rios para que a gente possa entregar para a sociedade uma solução melhor. Até porque sem água, né, as embarcações não conseguem chegar aos portos, né, fica tudo parado. Perfeitamente. Então, assim, a água ela é o determinante, tanto para quem te chama das ETCs de Rondônia e de Porto Velho e de Miritituba, que transborda do rodoviário para as balsas, como para os portos marítimos de Itacoatiara, de Santarém, de Vila do Conde, no Pará, que transbordam das balsas para os navios. O porto de Itaqui, no Maranhão, é pouco afetado com isso, porque a carga que chega lá, parte chega pelo rodoviário e a grande maioria chega pelo ferroviário, mas os portos de Vila do Conde, de Santarém e de Itacoatiara, eles dependem de calado para poder a gente fazer escoamento. Com relação ao Rio Madeira, né, tudo parado já há uma semana, especificamente sobre esse rio, tem alguma alternativa estratégica ou não tem jeito? Aquilo que você falou, tem que estocar a mercadoria e esperar a chuva. Para este ano, para 24, não tem jeito. Para 24, o calado que ele está chegando não permite que a gente navegue, porque aí torna muito inviável. Tem balsa com 30% da sua capacidade. Então, isso é inviável do ponto de vista do comercial. O que a gente precisa, na verdade, para 24, não vejo solução. Eu penso que para 25 a gente tenha que replanejar o escoamento tanto da produção como a chegada do insumo. Não dá mais para a gente ir tanto no planejamento e no investimento que a gente vai fazer dentro do Madeira para que efetivamente a gente possa transformar o Madeira numa hidrovia. Estamos discutindo com o Ministério de Portos e Aeroportos, estamos discutindo com a ANTAC a concessão dos serviços do Madeira, serviços de dragagem,
serviço de sinalização, serviço de ordenamento do madeira, para que a gente possa ter um calado mínimo de 3 metros e aí sim a gente possa navegar 12 meses no ano. Hoje, realmente, nós temos que ser muito assertivo num planejamento para que a gente possa fazer dentro de 9 meses o que a gente precisa fazer em 12. Exatamente, a corrida contra o tempo, né? Gostaria só da gente destacar, Claudomiro, que essa situação do Madeira pode se repetir também no Tapajós. Você deu até uma pincelada para a gente, mas a situação é preocupante, né? O prazo aí para o Tapajós é no máximo 15 dias, 3 semanas. Perfeito. O Tapajós, ele é o que a gente chama de, ele é 3 semanas atrás do Madeira. Mas essa crise chega no Tapajós e o Tapajós, em termos de grãos, ele tem um volume muito maior do que o Madeira. O Madeira tem mais volume de carga porque tem o combustível, tem as outras cargas. O Tapajós, mas em grãos, o Tapajós é muito mais importante do que o Madeira em termos de grãos. E a gente vai viver essa crise, talvez, no Tapajós, na primeira quinzena de outubro, ou nas primeiras semanas de outubro, nós vamos começar a viver essa crise. E o Tapajós atinge diretamente o Porto de Santarém, que é o transbordo da barcaça para o navio, e atinge o Porto de Vila do Conde. É claro que no caso específico de Santarém, parte dessa carga chega no rodoviário, chega com um preço mais caro, chega com mais dificuldade, mas chega. E chega num volume muito menor. Mas o Tapajós vai também viver o que o Madeira está vivendo hoje. Claudomiro, só para a gente ter uma ideia, né? Esse é o 2º ano de seca severa na região. Pela experiência do ano anterior, quanto precisaria chover e em que prazo, né, a gente consegue ter essa recuperação dos rios depois do começo das chuvas? O Madeira, ele é um rio gigante, ele é um monstro, como a gente chama. Ele é um rio que ele seca muito rápido, mas ele também enche muito rápido. E aí vai depender, cara, quando as chuvas na Bolívia, o nível de água no Madeira é regulado pelas chuvas na Bolívia, no rio Madre Deus, no rio Beni. Quando começa a chover lá, geralmente começa a chover na segunda quinzena de outubro na Bolívia, e a gente começa a ter reflexo dessa água no Madeira a partir das primeiras semanas de novembro. Como está muito seco, a gente crê que nós só teremos navegação plena no Madeira a partir de dezembro. Então, assim, começa a chover na segunda quinzena de outubro na Bolívia, em 15 dias essa água começa a chegar, mas o rio está muito seco. Ele está muito seco e isso vai precisar de 1 mês aí para ele recuperar um calado que a gente possa trabalhar com segurança. Claudomiro, a gente sempre ouviu dizer o seguinte, né, que a região amazônica ela é marcada por ser um ambiente úmido, com chuva, e a gente vê a Amazônia pegando fogo, os rios aí secando, né? Para vocês da região, como está sendo esse impacto, né, de vivenciar realmente essa mudança climática na pele, né? Nós amazônidas estamos vivendo uma coisa atípica, mas assim, histórico. Há 100 anos atrás, nós tivemos um ciclo de grande seca. Há 100 anos atrás, a Amazônia sofreu um ciclo de grande seca. Há exemplo disso que em Tabatinga, na divisa do Brasil com o Peru e a Colômbia, acharam lá um forte da época dos portugueses. Então, imagina que isso tem mais de 100 anos. E se eles fizeram um forte, esse forte só apareceu agora, quando o rio secou, é porque naquela época o rio era mais seco. O que mudou na Amazônia nos últimos 20, 25 anos foi o tamanho das embarcações. Há 25 anos atrás, a maior embarcação que nós navegávamos aqui eram 1.500 toneladas. Hoje nós temos embarcações de combustível navegando com 4.000 toneladas. As balsas de grãos navegam com 2.000 toneladas em grandes comboios. Então, assim, a gente está vivendo na Amazônia um momento muito ímpar, mas ele já ocorreu lá atrás. O que a gente precisa entender que, como com este volume de carga, com a importância que os nossos rios têm para o escoamento da produção do Mato Grosso, que o que torna parte da competitividade dos grãos do Mato Grosso são os rios da Amazônia.
que a navegação consegue trazer uma competitividade muito maior para grande parte da produção do Mato Grosso e de Rondônia também. Essa saída pelos rios aqui do norte traz competitividade. O que nós precisamos agora é compreender que precisa de intervenções de engenharia nos nossos rios para que a gente possa transformar esses rios em hidrovias. Então, é aí que passa todo esse ideal de conversar sobre uma concessão dos serviços do rio para que a gente possa efetivamente transformar esses rios numa hidrovias e fazer uma navegação, tanto de vista comercial, como do ponto de vista econômico viável. Exatamente, porque lembramos também que a gente precisa escoar a nossa produção e também receber outros produtos como fertilizantes. Claudomiro, você trouxe dados muito importantes para a gente. Veja só, então realmente não é só a questão da seca, mas também a ampliação, né, do tamanho das embarcações, né? Uma vez que o nosso agro tem crescido cada vez mais, a gente conseguindo realmente safras históricas, recordes de safra, aumento de exportação. Então, eu gostaria agora da sua análise no seguinte ponto. Quando aconteceu, por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul, houve uma grande mobilização dos governos, né? Você já me disse que há um trabalho de conversa, mas é preciso realmente pensar de uma forma mais estratégica e, com certeza, vai demandar muito investimento também. Perfeito. Quando deu as 3, todo mundo se assustou e todo mundo, na linguagem popular, foi pego de calça curta. 24, nós não éramos para ter errado tanto quanto nós erramos. Falta agilidade. Se o rio secou nessa velocidade, nós precisamos ter estudo suficiente e capacidade de reação na mesma intensidade. Nós não reagimos, principalmente no Madeira, vamos pegar o Madeira, ou a reação que nós tivemos é muito lenta. Então, assim, nós precisamos enxergar que tivemos problema em 23, temos problemas em 24 e temos que começar a planejar 25. Se a gente for deixar chegar abril de 25 para começar a se preocupar do que vai acontecer em agosto, nós vamos viver a mesma coisa. Não estou dizendo e nem sendo alarmista de que em 25 nós vamos viver o mesmo problema. Então, não dá para o planejamento não estar à frente da necessidade. Precisamos ter planejamento no fluxo de carga. Se o rio está cheio de janeiro a julho, nós precisamos escoar o máximo de carga de janeiro a julho. Se o rio vai secar a partir de julho, nós precisamos ter dragagem eficiente que faça realmente. Agora, o Madeira, como já disse na fala anterior, é um monstro e ele precisa ser ágil. Por quê? Porque ele seca muito rápido e ele enche muito rápido. Então, assim, eu não posso ter uma draga, 2 dragas no Madeira. Eu tenho que ter 6, 7, 8 dragas nos trechos do Madeira. Ele tem 1.050 quilômetros. Ele está com problema de Porto Velho a Foz. Então, nós precisamos atender e enxergar essa necessidade que a navegação tem e que a produção brasileira tem para que a gente possa continuar escoando pelos rios do norte. E você trouxe um panorama muito importante para a gente, porque é um efeito cascata, né? Quando falta realmente esse planejamento, esse investimento, todo o setor vem sentindo, né? Porque não consegue realmente escoar a produção. Enfim, é um desafio enorme. Claudomiro, as suas informações foram muito importantes para a gente entender todo esse contexto, a gente que está acompanhando realmente todos os impactos climáticos do Brasil afora. E aqui o espaço está sempre aberto para a gente trazer essas pautas, trazer as análises. É muito importante para a gente estar sempre bem informado aqui no Record News Rural. Muito obrigada. Muito obrigado. É sempre uma alegria e um prazer e uma necessidade de nós mostrarmos para a sociedade brasileira o quanto é importante a navegação para o desenvolvimento do Brasil. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez e um bom dia. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único.